Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos a mais uma aula, vamos a uma aula prática para esse grupo de desenvolvimento maravilhoso que me deram de presente essa oportunidade de estar com vocês, ajudá-los no desenvolvimento das suas habilidades, desse alinhamento das suas entidades. Então, como nós temos falado em todos os nossos encontros, é muito importante esse entendimento do que é o ancoramento, do porquê é necessário fazer o ancoramento e quando nós fazemos ele efetivamente, a todo movimento que iniciamos, como no início de um atendimento, de manhã, na finalização de um atendimento, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. Então, olha só, eu separei aqui alguns pontos para trazer para vocês, tá? Eu fiz um passo a passo, um ancoramento para os trabalhos de vocês, para os atendimentos, para aquele trabalho matinal, para tudo isso. Vou explicar o que são os pontos, tá? De cada ancoramento, ponto base, ponto verde, grupos ascensionais, que nem vocês têm no PDF, tá? Eu tenho um ancoramento que é do método ascensional sistêmico, tá? Então eu tinha a intenção de compartilhar com vocês, tá? Mas a hierarquia do método já me barrou, porque ele é do método ascensional sistêmico. Então, quando vocês fizerem um dia o treinamento do método ascensional sistêmico para terem essa ferramenta maravilhosa que só vai agregar na vida de vocês, na vida dos pacientes e clientes, vocês terão esse ancoramento, tá? Então, esse é um dos ancoramentos que eu não posso compartilhar com vocês, mas eu tenho aqui as explicações do que é o ponto base, ponto verde, tá? Esse ancoramento é um ancoramento que é usado muito dentro da apometria. E o passo a passo que eu trouxe aqui, ele é bem fácil de fazer e eu acho que ele vai ajudar vocês muito, entendido? Então, olha só, nós estamos finalizando o nosso desenvolvimento, certo? E eu tenho certeza aí que vocês todas vão ser aí terapeutas maravilhosas, vão trazer grandes caminhos para os pacientes, os clientes de vocês, vão crescer muito dentro disso. Muitas de vocês já trabalham há um tempo, estão só nessa fase de alinhamento para começarem uma nova etapa na vida, assim como tem algumas que estão começando neste momento, alguns também, tá? Que estão começando neste momento essa nova fase da vida, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai falar do que é realmente o jornal do terapeuta. Nessa aqui é a aula prática, perfeito? Vamos lá, então. O que é o ancoramento diário? O ancoramento diário, ele é um exercício, tá? Ele é um exercício no qual vou me conectando com algumas egrégoras. Egrégoras essas que têm um fundamento e uma responsabilidade no meu trabalho muito importante, perfeito? Então, todas as vezes que eu ativo o ponto base, eu estou ativando as linhas de direita e de esquerda, masculinas e femininas, como os tronados, os mestres da dualidade. Eu estou ancorando aqui os orixás, os médicos, os exus, toda essa linha para que, de acordo com a situação que se apresentar no meu atendimento, eles façam o movimento deles, tá? Todos vocês já sabem o que é, tá? Porque nós já falamos sobre isso no desenvolvimento, o que são essas entidades, tá? Todos vocês têm entidades assim, todos vocês têm Exu, tem Pombagira, todos vocês têm a frequência do orixá, aqui no chakra coroa, todos vocês têm equipes médicas também junto, perfeito? Então, quando nós ativamos o ponto base, nós estamos ativando a hierarquia dos tronados, que vai se desmembrando até o nosso guardião pessoal. A mesma coisa para a hierarquia dos médicos e assim da dualidade também. Perfeito? Entendido? Trazendo um ponto aqui bem importante. Todos eles respondem às leis divinas quando são ativados. Aí nós temos o ponto verde. O ponto verde é o ponto que é conectado então com Aruanda e Santa Esmeralda, que é a linha dos caboclos, a linha dos pretos velhos, dos baianos, dos ciganos, dos boiadeiros, a linha do Oriente, a medicina chinesa, entidades ligadas a esse plano astral um pouco mais elevado, numa outra faixa vibratória, tá?
mas eles atuam como amparadores na parte da cura, perfeito? E nós temos os grupos ascensionais, então aí entra toda a linha médica, as equipes médicas, a linha ali de Chico Xavier, a linha de Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e tantos outros grupos que atuam nesta parte de ascensionar, perfeito? Aí nós temos os 49 Chorãs, os 49 raios de Alfa e Ômega. Então eles são representados, cada Chorã representa uma irradiação, representam um trabalho de resgate da alma, ele atua em uma frequência, uma faixa vibratória, tá? Mas todos eles têm a conexão com os raios cósmicos, tá? Desde alfa até ômega, perfeito? Dentro da parte dos 49 Chorãs, dos raios de alfa e ômega, entra a ativação da partícula divina da chama trina, que todos vocês já sabem o que é e como fazer, perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida, depois vocês vão deixar as dúvidas de vocês nos comentários deste vídeo, perfeito? Quando a gente ativa os 49 Chorãs e os 49 raios de alfa e ômega, nós estamos permitindo que os nossos mentores, os nossos guias, os nossos companheiros mais sutis atuem dentro desse ancoramento através dos raios mestres para alinhar o nosso sistema e também o sistema do nosso paciente e do nosso cliente, tá? Então, eles auxiliam nos trabalhos de limpeza multidimensional. Os 49 anjos, os Elohims e os serafins. Então, cada raio possui uma hierarquia relativa, onde tem a atuação dessas egrégoras também dos anjos, dos Elohims, dos serafins e dos querubins, tá? Todos eles são ligados ao conselho evolutivo, tá? Perfeito? Quando nós falamos dos amados orixás, tá? Então, os amados orixás, o que são? Eu já expliquei, mas eu vou reforçar aqui. Orixá não é entidade. Orixá é um fractal da fonte, uma força da natureza. Ele não tem corpo, nunca teve e nunca viveu na matéria, tá? Então ele é uma força da natureza. Então é a força da terra, a força do fogo, a força do ar, a força do vento e por aí vai. Todos eles são conectados com arquétipos aqui nesta realidade. Então o arquétipo dos deuses africanos. Por quê? Porque em África existe mais de 1000 orixás, mas que vieram para o Brasil, o arquétipo foram 16. Aqui no Rio Grande do Sul, 12, tá? 12 orixás. Então, o que é esse arquétipo? Lá em África existia, por exemplo, um deus chamado Xangô, que ele tinha essa habilidade de dominar o trovão. Então, essa força da natureza, que tem a habilidade de dominar o trovão, ela foi associada arquetipicamente a este deus, Xangô, perfeito? E por aí vai com todos os outros, tá? Então, resumidamente, o orixá, ele vibra no nosso campo da coroa, tá? Nós temos a vibração de todos os orixás no campo da nossa coroa, do nosso chakra coroa, tá? Independente de você ser de religião ou não, porque o termo orixá é apenas um termo, eles são frequências de Deus. Eles não precisam ter nome, são frequências que atuam no nosso chakra coroa e ao longo da nossa vida, de acordo com aquilo que estamos vivendo, eles vão atuar conforme a nossa necessidade, tá? Entendido? As 72 orbes arcangélicas e cabalísticas. Então, aqui nós trazemos o conceito da cabala hebraica, tá? Então, dentro da cabala, através da matemática sagrada da cabala, nós temos os 72 nomes de Deus, que são as orbes arcangélicas e cabalísticas. Os mestres do conselho kármico, que eu gosto de chamar de conselho evolutivo, são aqueles que coordenam esse processo, então, dentro dessa matrix, tá? E quando nós estamos atuando como terapeutas, como curadores, estamos desenvolvendo um trabalho junto das pessoas, nós estamos atuando dentro dessa egrégora também. Então, quando nós ancoramos e nós pedimos o auxílio dos mestres do conselho kármico ou do conselho evolutivo, eles vão nos auxiliar, então,
para trazer clareza, cura, ressignificação para esses seres que nós estamos atendendo, nossos pacientes, nossos clientes. Os anciões dos dias. Esse grupo representa uma egrégora acima do conselho kármico, do conselho evolutivo. Então, eles são mais sábios, eu diria assim. Então, eles têm uma conexão já com Nebadon, Salviton. Eles estão numa esfera superior e eles decidem, por exemplo, se aquele procedimento que nós estamos solicitando para aquele paciente cliente naquele momento, ele já está pronto para isso, ele tem como receber, ele tem como passar pelo processo, daí eles vão liberando e aí passa para os mestres do conselho kármico, as 72 ordens arcangélicas e cabalísticas. Vocês entendem que o processo vem de cima para baixo e a conexão a gente começa de baixo para cima? E aí nós temos também os Merkabas de proteção, tá? Gente, eu vou falar um pouquinho agora que eu acho bem interessante, tá? Alguns de vocês já sabem como estruturar um Merkaba. Eu já ensinei muitas vezes em muitas aulas que eu dei, em muitos conteúdos que eu compartilho nas redes sociais, no YouTube. Quem faz apometria tem a obrigação de saber montar um Merkaba. Mas tem que saber montar um Merkaba, porque o Merkaba é teu campo de proteção. Então, saber se limpar, se reorganizar energeticamente e depois estruturar um Merkaba é fundamental para qualquer terapeuta. Então, cada um de vocês que está entrando nesse processo tem a obrigação de saber isso, sem nem pestanejar, tá? Então, quando a gente monta a estrela, então, que são duas estrelas invertidas que formam um octaedro, então estrela superior e estrela inferior, que tem os comandos que formam esse octaedro, ele tem um sentido contrarrotatório, ele tem todo um processo. Então, se algum de vocês, com todos os cursos que já fizeram, todas as iniciações, ainda não sabem montar um Merkaba, vocês coloquem no comentário que aí eu vou disponibilizar para vocês, então, o passo a passo da montagem do Merkaba, tá? Mas eu acredito que todos vocês já sabem, tá? Mas é só para reforçar aqui isso, tá? Espírito Santo. Quando a gente ancora o Espírito Santo, nós estamos ancorando essa emanação divina do Espírito Santo para proteger todos os planos divinos, para proteger o nosso campo, para proteger a nossa manifestação no momento que nós estamos ali fazendo o atendimento. Ele vai ancorando desde o Sol até a mônada. Então, o Espírito Santo, ele finaliza uma parte do ancoramento, tá? Então, aqui eu trouxe a explicação para vocês, que está no material de vocês, depois para vocês verem, tá? Seguimos aqui? Em alguns momentos eu sou um pouco mais incisiva com essas questões, porque elas são fundamentais para que vocês façam um bom atendimento. Todas as vezes que a gente passa por cima de um procedimento, de um passo a passo, a gente está deixando o nosso ego falar. E a gente, quando está tratando de uma outra alma, a gente não tem tempo para deixar o nosso ego falar. A gente tem que fazer certinho. Porque todas essas hierarquias que estão aí, negativadas, elas estão esperando que o nosso ego fale para que elas possam entrar no nosso campo e atrapalhar um atendimento. Perfeito? Seguimos mais um pouco? Vamos lá. A invocação e ancoramento para os trabalhos, tá? Essa invocação que eu passei para vocês, ela deve ser feita e usada todas as manhãs ao acordar. Por conta dos trabalhos que vocês fazem também quando estão fora do corpo, tá? Em desdobramento. Então, vocês vão ter aqui a invocação matinal, tá? Aí vocês vão ter o ancoramento matinal, tá? Vocês vão ter o ancoramento ao deitar. Então, vocês percebem que eu coloquei um passo a passo aqui poderoso para vocês. E vocês vão ter aqui um ancoramento para os atendimentos comuns ou com ferramentas, que algumas de vocês trabalham com ferramentas, tá? Então, cada vez que vocês forem fazer um atendimento, tem um ancoramento aqui para fazer o passo a passo, certo? Então, ali depois disso vem essa explicação
do que eu falei para vocês agora, que são as explicações do ponto base, do ponto verde, dos grupos ascensionais. Gente, olha só, é muito importante vocês terem uma disciplina com relação a tudo que vocês forem fazer, porque o que vai fazer com que o campo de vocês fique fortalecido é essa disciplina, perfeito? Isso serve também para que vocês se conectem cada vez melhor com as suas próprias entidades, com a hierarquia que está com vocês, porque isso cria um fortalecimento e vai trazer clareza mental a cada processo que vocês fizerem, tá? Perfeito? Vamos para a nossa outra aula agora?